E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda de volta ao nosso curso. Dando continuidade, então, às nossas aulas, iremos estudar agora a responsabilidade do contratado e também a possibilidade de alteração contratual por vontade das duas partes. Começando pela responsabilidade do contratado. O contratado ele é responsável por algumas coisinhas que a gente tem que saber. Primeira delas, o contratado ele tem que manter preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. Isso aqui eu já comentei em aulas passadas, mas nada mais é que uma pessoa que é responsável por ser o pombo-correio ali. A administração fala com ele fala com o contratado, enfim, tá? Ele trabalha para o contratado. Então ele normalmente é o fiscal ali da obra, mas por parte do contratado, não é o fiscal da administração, tá? O fiscal da administração é servidor público que trabalha para a administração. É uma pessoa aceita pela administração para representar o contratado. Além disso, o contratado ele é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir, substituir as suas expensas, ou seja, ele que vai ter que pagar, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de sua execução ou de materiais nele empregados. Resumindo em miúdos, se o contratado, durante a execução da obra ou serviço, fez besteira, ele que vai ter que corrigir, vai ter que consertar a cagada que ele fez. Simples assim. Continuando, o contratado também vai ser responsável pelos danos que ele eventualmente causar à administração ou a terceiros, em razão da execução do contrato. E digo mais, essa responsabilidade não é reduzida e não vai ser excluída por fiscalização por parte da administração. Nós vimos que uma das cláusulas exorbitantes é a fiscalização do contrato. A administração tem o poder e dever de fiscalizar a execução do objeto contratual. E se durante essa fiscalização ela não identificar nada, mas posteriormente o contratado causou dano à administração ou a terceiros e a fiscalização acabou não percebendo que algo poderia acontecer, mas aí acabou acontecendo. O contratado pode falar, não, opa, peraí, a administração fiscalizou, viu que estava tudo ok, não vou responder por isso não. Negativo, é o que está dizendo o mapa. Essa responsabilidade do contratado não vai ser reduzida nem excluída só porque a administração fez o poder dever dela. Ok? O próximo tópico é com relação aos encargos. Mas antes, vamos ver umas questõezinhas aqui. Só tem uma. O contratado é obrigado a reparar, reconstruir ou substituir as suas expensas, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. Certinho, se ele fez alguma coisa errada, se ele comprou material errado, material de menor qualidade, enfim, ele que vai ter que corrigir. Tá? Continuando aqui. Sobre a execução dos contratos, de acordo com a Lei 14.133, análises assertivas abaixo. Item 1. O contratado ele é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Isso aqui é verdadeiro, né? 2. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais resultantes da execução do contrato. Eu acabei não falando disso ainda. Eu vou pular esse item 2, tá? Item 3. O contratado deve manter preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. Pelo que eu já te ensinei até agora, você sabe que a 3 é verdadeira e a 1 é verdadeira. A 1 eu ainda não te ensinei, mas vamos ver se já dá para responder. Bom, ainda não dá para responder. Ficamos aqui na letra C, ficamos aqui na letra E. Vamos então ver o que está faltando para responder essa questão, né? O contratado ele tem que ser responsável, ou melhor, ele é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. A administração não é responsável por esses encargos. Como regra, a gente vai ver que tem uma exceçãozinha. Bom, então eu acredito que agora podemos responder essa questão, né? O contratado ele é responsável por todos esses encargos aí. Correto, verdadeiro. Alternativa correta na letra E. Agora a gente tem que analisar
essa responsabilização com relação aos encargos? Aqui tem uma regrinha. A regra é que o contratado ele vai ser responsável por todos esses encargos. Isso significa dizer que a administração não vai responder por esses encargos. Não, ela não vai responder. Só que existe uma exceçãozinha. Essa exceção, quase que não sai, refere-se aos encargos trabalhistas e previdenciários nos casos de contratação de serviços contínuos, com o regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Nessa situação específica, caso o contratado fique inadimplente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários, a administração pode vir a ser responsável. Como? Da seguinte forma. No caso dos encargos trabalhistas, a administração vai responder subsidiariamente. Ou seja, ou melhor, já explico o que é subsidiariamente. Mas nesse caso, deve-se comprovar que houve falha na fiscalização por parte da administração. Agora, se for no encargo previdenciário, a administração também vai responder, mas de forma solidária. Nesse caso, não precisa comprovar nada. Professor, qual é a diferença de subsidiário para solidário? Solidário é como se fosse uma dança de tango. Os dois estão no mesmo nível de paridade ali. Se alguém tiver que responder, vai responder os dois juntos. Pode responder o particular, pode responder a administração. Ponto. Por isso que eu disse que é que nem dança de tango. Se um cai, o outro também pode cair junto. Se um paga, o outro também é beneficiado pelo pagamento. Enfim. E o subsidiariamente é em caráter subsidiário. Primeiro vem o contratado. Ele vai levar a paulada primeiro. Ele decretou falência, faliu, não dá mais para ser ele. Aí vem a administração e responde. Essa é a diferença. Solidário é tudo junto. Subsidiário, primeiro vem o contratado e depois vem a administração. Show? Cuidado com as questões de prova. Você já pode bater o olho e observar que a banca vai tentar trocar essas palavrinhas. Vamos ver então como isso é cobrado. Banca CESP 2020, auditor de finanças e controle de arrecadação estadual. Julgue os próximos itens. Em se tratando de contrato de prestação de serviço firmado com a administração pública, após regular procedimento licitatório, caso a contratada não pague os encargos trabalhistas dos empregados alocados no contrato, o Estado responderá subsidiariamente pelos encargos, em razão da culpa eligendo. Pessoal, questão errada. Por que errada? Porque para que o Estado responda, tem que se comprovar que houve falha na fiscalização. Não é o simples fato de o contratado ficar inadimplente que a responsabilidade já vai para a administração. Não. Para encargo trabalhista, tem que comprovar que houve falha na fiscalização. Show? Portanto, questão errada. Mais uma. Quanto à responsabilidade da administração pelos encargos, assinale a opção correta. A responsabilidade pelos débitos fiscais. Falso. A administração não é responsável pelos encargos fiscais. Somente nos trabalhistas ou previdenciários, nos casos que eu te expliquei agora há pouco. Letra B. Existe responsabilidade solidária pelos débitos comerciais. Falso. A administração não responde pelos débitos comerciais. Letra C. Não há responsabilidade pelos débitos previdenciários. Olha, como regra geral, até sim, mas a gente viu que existe a possibilidade. Então eu vou deixar essa C guardada aqui. Letra D. Quando houver falha ou omissão na fiscalização do contrato, haverá responsabilidade pelos débitos trabalhistas. Perfeito, a letra D está certíssima. E a letra C está errada porque existe a possibilidade de a administração ser responsável pelos débitos previdenciários. Beleza? Então a resposta aqui na letra D. Mais uma questão. Tratando-se de contrato administrativo, a administração pública responde solidariamente
Com o contratado, pelos encargos, acabamos de ver, né? Pelos encargos previdenciários. Próxima questão. Na execução de contratos administrativos, os encargos que podem ser respondidos solidariamente pela administração pública são os previdenciários apenas os previdenciários. Próxima questão. Julgue o item com base na Lei 14.133. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Perfeito, correto. Próxima questão. No que concerne à execução dos contratos administrativos, a administração pública responde solidariamente com o contratado pelo inadimplemento dos encargos previdenciários. Show, né? Beleza. Então toma cuidado com as questões de prova, porque elas podem tentar trocar esses dois, ok? Tem mais questões aqui? Vamos praticar mais um pouquinho. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. É verdade. Porém, a sua inadimplência transfere a responsabilidade relativa a esses cargos para a administração pública. Item errado. Nós vimos que dos 4 encargos, apenas 2 existem a possibilidade de se transferir para a administração. O trabalhista só transfere se houver falha na fiscalização ou omissão. E o previdenciário vai responder de modo solidário, responde junto. Então, voltando para a questão erra quando ela extrapola, né? Ela diz que todos os encargos podem ser transferidos para a administração. Isso está errado, apenas os trabalhistas e os previdenciários podem. Os termos legais que eu acabei de explicar para você. No contrato administrativo, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da vez. Aqui está certo. Não respondendo a administração por nenhum encargo resultante da mencionada execução. Está errado. A administração pode sim responder pelo encargo trabalhista ou pelo previdenciário. Então, questão errada. Mais uma. Banca FCC. Em um contrato administrativo, a responsabilidade por encargos comerciais, trabalhistas e fiscais é do contratado. Letra A já aparece a resposta, a letra B diz que é da administração, está errado. Letra C diz que é compartilhado entre a administração e o contratado. Também não, o fiscal é exclusivo do contratado. Letra D, do contratado nos 2 primeiros casos, comercial e trabalhista, e compartilhada no último, no fiscal. Também está errado, o fiscal é exclusivo do contratado. E a letra E, do contratado no primeiro caso, que seria comercial, e compartilhada nos 2 últimos. Errado também, porque o fiscal é exclusivo do contratado. Então, a resposta aqui na letra A. Próxima questão. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato são de responsabilidade do contratado. Sim, correto, perfeito. Então, beleza. Nós vimos aqui quais que são as responsabilidades do contratado. Agora a gente vai ver algumas situações em que eu diria que são direitos do contratado. O contratado tem alguns direitos. Por exemplo, de alterar algumas cláusulas do contrato com a concordância dele, que é o que nós iremos ver agora. Alteração contratual por vontade das partes, também chamada de alteração bilateral. Nada mais é do que a possibilidade, ou melhor, o direito que o contratado possui de proteção contra a administração. Existem algumas cláusulas do contrato que a administração não pode alterar unilateralmente. Nós já vimos, volta aqui no mapa comigo, o estudo das cláusulas exorbitantes. Nestas cláusulas exorbitantes, nós vimos uma delas, que existe a possibilidade de a administração modificar o contrato unilateralmente. Isso é uma cláusula exorbitante. Porém, não são todas as cláusulas que a administração pode modificar unilateralmente. Existem cláusulas que precisam de concordância do contratado. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Deixa eu minimizar aqui. Então, beleza. Já vimos o conceito, vamos ver uma questãozinha de prova. Banca CESP, julgue o item. Os contratos públicos poderão ser alterados, desde que unilateralmente pela administração pública e devidamente justificados, preservando assim o interesse público.
Bom, é verdade que os contratos públicos podem ser alterados, mas desde que unilateralmente pela administração, não. Existem cláusulas que podem ser alteradas apenas pela concordância do contratado. Então, item errado por causa desse trecho aqui, ó, desde que unilateralmente. Beleza, então a gente vai estudar quais são as hipóteses de alteração bilateral. É muito simples de você decorar isso aqui. A primeira, substituição da garantia. Lembra que a gente estudou a garantia? Olha aqui, ó. A gente estudou a garantia, nós vimos quais eram as modalidades de garantia e nós vimos quem escolhia a garantia, que era o contratado. Então, nada mais justo que, se a administração deseja trocar, substituir a garantia, nada mais justo que o contratado seja ouvido. Afinal, foi ele que escolheu a garantia, né? Próximo, modificação do regime de execução, do modo de fornecimento ou da forma de pagamento, por circunstâncias supervenientes, devendo se manter o valor inicial, vou corrigir aqui, inicial, atualizado, e não pode antecipar pagamento sem a contraprestação do serviço. Ou seja, não pode pagar primeiro para deixar que ele preste o serviço depois. Então, muito simples para você decorar. São essas as cláusulas em que pode ser alterada apenas com a concordância do particular. A garantia e o modo de regime de execução, do modo de fornecimento e a forma de pagamento. Decorou isso aqui? Beleza. Ah, tem mais ainda. Com relação ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. E aqui tem essas causas. Mas eu já vou falar delas daqui a pouquinho, tá? Segura um pouquinho aí. Por enquanto, eu só quero fazer umas questõezinhas com você, antes de a gente avançar no tópico. Continuando. Banca CESP 2011, julgue o item. Caso a substituição da garantia ofertada pelo contratado seja conveniente para a administração, o contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente pelo órgão contratante, com as devidas justificativas. Questão errada, porque a substituição da garantia não pode ser feita, a troca dessa garantia não pode ser feita unilateralmente pela administração. Tem que haver a concordância do particular. Mais uma. Julgue os itens no que se refere aos processos licitatórios. Considere que, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários, tenha sido constatada a necessidade de modificação do regime de execução da obra. Com base nessa situação, é correto afirmar que a administração, como interessada, pode alterar unilateralmente o contrato? Negativo. A execução, a forma de execução, que é o primeiro item aqui, ó, é uma cláusula que pode ser alterada por consentimento do contratado. Então, a administração não pode alterar unilateralmente. Acho que tem mais umas questões aqui atrás. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com elas. CESP 2010, julgue o item. A administração pública cabe alterar unilateralmente qualquer cláusula de um contrato? Falei todo errado agora. Pode alterar qualquer cláusula contratual, gente? Não pode, unilateralmente não pode. A gente já viu essas cláusulas que ela não pode alterar. Continuando, recentemente foi publicada a nova Lei de Licitações, a 14133. Acerca dela, assinale a opção incorreta. Pelo amor de Deus, é a incorreta. Vamos lá, ele quer a errada, né? Letra A. Os contratos podem ser alterados unilateralmente pela administração quando houver a modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos. Não vi erro. Letra B. Deixa eu centralizar aqui para você para ficar melhor, tá? Letra B. Os contratos poderão ser alterados unilateralmente pela administração quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela lei. Beleza, nós vimos quais são esses limites, né? O de 25% ou 50% em caso de reforma para acréscimo. Ok. Letra C. Os contratos poderão ser alterados por acordo entre as partes quando conveniente a substituição da garantia de execução. Perfeito. Acordo entre as partes, alteração bilateral, substituição da garantia. Show de bola. Não vi erro na C. Letra D.
Os contratos poderão ser alterados unilateralmente pela administração quando necessária a modificação do regime de execução. Tá errado, já vou parar de ler. Alteração unilateral não pode para modificação do regime de execução, nem para o modo de fornecimento. Cadê? Ó, permitida a transfiguração do objeto. Não, nós vimos lá atrás, ó, vou até mostrar para você no nosso mapa, que temos a cláusula exorbitante, que a administração pode modificar unilateralmente o contrato, mas que existe uma observação, que essa alteração não pode transfigurar o objeto do contrato. Já estudamos isso lá atrás, né? Portanto, é a letra D, não é? Deixa eu ver aqui. É a letra D que é errada? Isso, é a letra D que está errada, portanto, ela é o nosso gabarito. Agora, eu quero comentar brevemente com você o seguinte. Existe a possibilidade do reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por essas razões aqui, ó. Força maior, caso fortuito. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque esse tópico em específico, ele tem um nome próprio. Vou até mostrar de novo. Ele é chamado de teoria da imprevisão. Não é um tópico muito extenso, não é, vai ser um vídeo bem curtinho, mas eu quero gravar um vídeo só para falar disso, para ficar melhor até para você estudar, revisar e encontrar. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, no próximo vídeo vamos estudar a teoria da imprevisão. Forte abraço e até a próxima!